Muito boa noite, camaradas. Começando mais um Cineclube Luiz Buñuel, tomada 62. Eu sou Isaías Filho, apresentador aqui do Cineclube Luiz Buñuel. Sexta-feira, dia 12 de fevereiro. Voltando aí, a gente ficou algumas semanas de molho. Voltando aí com mais um episódio do programa da Causa Operária TV dedicado ao cinema. Eu já começo apresentando aqui os meus companheiros de programa, começando aqui pelo meu companheiro de São Paulo, ele que é praticamente o xodó aqui do nosso programa, Dudu Safadi. Como vai, Dudu? Tudo certo? Tudo bem, Isaías? Tudo bem? Boa noite pro pessoal que está assistindo. Se você estiver assistindo agora ao vivo na Causa Operária TV ou posteriormente, né, quando o vídeo já estiver no acervo da Causa Operária TV, ou também, enfim. Aquelas coisas, né? Lembrar do pessoal curtir o vídeo, compartilhar com os amigos. Enfim, é isso. É isso aí. Curta, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, torne-se membro aí da Causa Operária TV, ajude a fortalecer o nosso canal, que é um canal independente, revolucionário, não conta aí com o auxílio financeiro e político da burguesia, dos grandes capitalistas, e depende em grande medida aí do suporte dos seus apoiadores para se manter e se desenvolver. Então, quem puder aí, dá aquela fortalecida no canal. Por apenas R$ 7,99 você pode se tornar membro da Causa Operária TV e ajudar aí com uma contribuição regular e sistemática. Não é muito, né? O valor mínimo aí que o YouTube oferece é um valor de R$ 7,99 por mês. Então, é um valor pequeno aí para quem nos ajuda, mas de grande valor aqui para a Causa Operária TV. Bom, e também participam do programa aqui os companheiros do Rio de Janeiro. Começo aí com o companheiro Caetano Albuquerque. Muito boa noite, Caetano, tudo bem? Boa noite, Isaías. Boa noite, Daúde. Boa noite, companheiro Paulo. E boa noite, pessoal assistindo. Depende do horário, se é ao vivo, se está no acervo. Vamos estar aqui. Beleza. E por fim, o companheiro Paulo Henrique, também direto do Rio. Tudo bem, Paulo? Como é que você está? Boa noite, companheiros. Tudo bem com vocês? É bom estar aqui. Boa noite aos espectadores. Boa noite ao grande e eterno Dudu Safadi, grande mascote aqui do nosso programa. Boa noite, Isaías, Caetano. Vamos estar aqui também. Beleza. Bom, Cineclube de hoje aproveita aí um acontecimento político dos mais importantes aí nas últimas semanas, né? A posse do candidato democrata Joe Biden na presidência dos Estados Unidos, né? A gente aproveita um tema aí que ficou bastante marcado nos primeiros pronunciamentos aí do Biden, logo que ele assumiu a presidência norte-americana, né? O Joe Biden deu algumas declarações mencionando que uma das principais prioridades da sua gestão será o combate ao terrorismo doméstico. Bom, a gente aproveita aí a deixa do Joe Biden para justamente abordar no Cineclube de hoje o tema da guerra ao terror. Tema aí no qual os norte-americanos têm muito a nos dizer e, particularmente, o seu cinema, né? A gente selecionou aí alguns filmes para abordar o tema hoje, né? A gente começa, inclusive, com o documentário do Michael Moore, né? Documentário
Fahrenheit 11 de setembro, que justamente, digamos assim, mostra o início dessa, digamos assim, nova etapa, né, na história política norte-americana da guerra ao terror, né? Eu falo nova etapa porque não é a primeira vez que os dirigentes políticos norte-americanos se valem dessa expressão guerra ao terror, luta contra o terrorismo, enfim. É algo relativamente recorrente na história política dos Estados Unidos, né? Mas do ponto de vista mais recente, da história recente dos Estados Unidos, a gente pode aí traçar como um marco inicial dessa etapa a subida ao poder aí do George W. Bush, né, em 2001. E o documentário do Michael Moore, ele retrata justamente esse período inicial da guerra ao terror, né? É um documentário aí lançado em 2004. O Michael Moore é um documentarista aí bastante conhecido, né, famoso. Tem uma filmografia aí bastante considerável, né? E o filme dele justamente começa mostrando aí. O filme é uma crítica, né, de conjunto ao governo Bush. Ele começa o filme mostrando justamente, criticando justamente a eleição do Bush, né? A eleição do Bush, isso aí já é bastante comprovado. O Bush só foi eleito por conta de uma fraude eleitoral, né? No glorioso sistema democrático americano, né? O infalível sistema democrático norte-americano. O Michael Moore, ele começa o documentário dele mostrando a fraude eleitoral na Flórida, né? Que foi, digamos assim, o cenário ali onde a fraude eleitoral se consumou. E ele vai traçando uma crítica ao governo Bush, né? Tem alguns episódios, até do ponto de vista político, de menor importância, né? Ele vai, digamos assim, seguindo cronologicamente o governo Bush. Ele mostra a vitória eleitoral do Bush, depois ele mostra os primeiros meses do Bush, o Bush tirando férias, né? Enquanto, enfim, é um governo que iniciou ali numa certa crise, né? Justamente por conta dessa fraude, enfim, problemas com maioria parlamentar e coisas do tipo. Era um governo de crise inicialmente, né? O Michael Moore mostra ali uma figura que aparentemente estaria meio que despreocupada e pouco interessada na resolução dos problemas, né? Isso do ponto de vista do cineasta, né? E logo na sequência, né, o Michael Moore mostra aquele episódio que, de certa maneira, é o marco, o grande ponto de inflexão aí no lançamento da Guerra ao Terror, que é o ataque às Torres Gêmeas, né, em 11 de setembro, e os desdobramentos políticos que esse episódio teve ali no interior do aparato de Estado norte-americano, né? Então o Michael Moore, ele também vai traçar nesse documentário, ele vai traçar algumas relações, né, estranhas que a família Bush eventualmente teria com sauditas, né, inclusive com a família Bin Laden. Ele vai mostrar que, em geral, a guerra desferida contra o Afeganistão, a invasão ao Afeganistão, e em 2001, né? Ainda em 2001, que foi
o ano do ataque, e logo depois, alguns anos depois, em 2003, a guerra ao Iraque, né? Todas lançadas sob o pretexto da guerra ao terror, né? Elas tinham como pano de fundo interesses particulares da família Bush, né? O Michael Moore tenta estabelecer essa relação, né? De que a real motivação para esses empreendimentos político e militares não seriam propriamente o combate ao terrorismo, coisas do tipo, né? Mas interesses econômicos, negócios, enfim, é algo até interessante, apesar dele ter uma abordagem meio, eu diria, meio particularizada, né, da questão, na medida em que ele só enfoca um pouco mais assim na família Bush e não desenvolve a questão muito assim em termos de conjunto, né? Mas a pista inicial dele assim, é relativamente correta, né? Eu até passaria a bola para os companheiros comentarem, porque de fato ele toca num ponto central, que é o seguinte, né? A guerra ao terror, na verdade, não tem nada a ver com guerra ao terror, ao terrorismo e tudo mais, mas tem outros interesses por trás de tudo isso, né? Interesses econômicos, no caso. Ainda que ele não consiga dimensionar bem esses interesses econômicos, ou pelo menos ele não consiga dimensionar com exatidão, mas ele digamos assim, aparentemente ele segue num caminho correto, né? E, enfim, é um pouco, digamos assim, o cerne, eu acho, do documentário. Não sei o que os companheiros acham, aí eu passo a bola para eles. Eu vou comentar um pouco essa questão do Michael Moore, né? Primeiro, ele é um documentarista aí bem conhecido, né? Como o Zé falou, ele tem uma competência grande assim em fazer a montagem, né, das imagens e em criar ali uma forma de fácil entender as ideias que ele está querendo expressar, né? É uma coisa, ele usa humor, e ele realmente ele coloca essa questão, né, da guerra ao terror, né, como um pretexto, né, para outros interesses. Você tem aí toda a questão, né, do petróleo, né, no Iraque, que bom, com a política do Saddam Hussein, né, ser uma política assim mais voltada mais nacionalista, né, tipo, poderia dizer de voltada ali para ter um certo desenvolvimento, uma certa soberania sobre a produção do petróleo, né, não agradou o imperialismo, né? Então eles acabaram usando esse pretexto da guerra ao terror, né, que estava ali no embalo depois do ataque às Torres Gêmeas, né, e colocaram tudo no mesmo pacote e invadiram ali o país, né, destruíram o país, né? Hoje a gente vê isso muito claro, né? Na época você teve vários setores aí, somente nos Estados Unidos de esquerda, que foram pegos aí na histeria, né, do pânico da guerra ao terror, e isso abriu assim uma onda de ataques muito grandes aos direitos democráticos da população, né? Você tem aí o decreto patriótico, né, o ato patriótico aprovado nessa época. O documentário ele denuncia um pouco essa questão também. Tinha uma coisa também que eu queria ressaltar, que assim, são coisas que passam um pouco batidas no filme, porque não foca muito, né? Mas, como o Zias falou, o Michael Moore denuncia a fraude, né, da eleição norte-americana, que é tido aí também por muitos como um exemplo de lisura no processo, né? Sendo que a gente sabe, né, que quando tem uns interesses econômicos tão grandes envolvidos, a coisa não é limpa, né?
e, e o que lembra um pouco a eleição do Biden, né, as últimas eleições passadas. Só que naquela época eles fraudaram, né, para colocar um republicano, e dessa vez foi uma fraude para colocar um democrata. Isso passa por tudo, né? Controle da imprensa burguesa, pesquisas fraudulentas, manobras para tirarem candidatos populares com base e aprovarem candidatos aí que não tem base nenhuma. Tudo isso faz parte do processo de fraude. O Michael Moore mostra no começo do documentário atos contra a posse do Bush, né? A população já conhecia a família Bush, né? No caso aqui é o Bush filho, né? A população americana já tinha passado pelo governo do Bush pai, que foi vice do Ronald Reagan, que aí aplicou uma política neoliberal de austeridade, né, de destruição do pouco, né, que a população tinha de ajuda pelo Estado, pelos órgãos públicos, né, em termos de assistência social. Também outra curiosidade é que o próprio Reagan ele já tinha declarado uma guerra ao terror, né, mas dessa vez em menor escala, contra a Nicarágua, né, para justificar a intervenção norte-americana no país ali, bem mais pobre. Então, essa questão do documentário, ele é bem vasto, assim, ele fala muita coisa, né? Ele mostra como primeiro você tentou emplacar aí uma guerra com o Afeganistão só para meio que mostrar que estava se fazendo um serviço contra o terror, né? Mas isso não perdurou, assim, essa desculpa não perdurou muito tempo, né? A guerra continua até hoje, mas eles queriam mesmo era destruir o Iraque, né? Para manter aí o controle dos preços do petróleo e tudo mais, né? A questão do monopólio. E o filme ele mostra a invasão, os soldados norte-americanos sendo recrutados, né? Os jovens norte-americanos sendo recrutados, mostra que era um pessoal assim recrutado em bairros pobres, né? Pessoal sem perspectiva, que tinha o sonho de fazer universidade. Ele fala um pouco sobre a destruição econômica que ocorreu nesses bairros, né? O desemprego, e o exército aí com uma forma de ter um emprego, né, mesmo. E quando eles treinam essas pessoas, esses jovens para invadir outro país, né, eles chegam lá pilhados, né, e o filme ele toma um caráter bem explícito nesse momento, ele mostra, né, a destruição no país, imagem bem forte, assim, mas eu acho que é um filme bem importante de se assistir. Um detalhe importante a respeito do filme é que ele, inclusive, ele recebeu, por exemplo, a Palma de Ouro, né? E no Festival de Cannes em 2004, foi o ano, inclusive, que o filme foi lançado. E o detalhe curioso é que o último documentário que havia recebido o principal prêmio de Cannes tinha sido um documentário francês lançado 48 anos atrás, quer dizer. Foi de fato esse documentário aí do Michael Moore, ele teve muito impacto na época em que ele foi lançado. Ele até depois, assim, meio que criou uma fórmula, né, eu diria, ou pelo menos consolidou uma fórmula de documentários do Michael Moore, que ele depois replicou em outros documentários e tudo mais. Inclusive até tem alguns críticos que falam que essa fórmula se esgotou, né?
atualmente e tal, pelo menos não tem mais o mesmo impacto e coisas do tipo, mas é um documentário, eu acho que importante, sobretudo, para analisar a carreira do Michael Moore como documentarista e tudo mais. E dando seguimento, né, no nosso programa, né, a gente pode dizer que a atmosfera, o clima espiritual e que foi criado ali na sequência do ataque às Torres Gêmeas foi um clima que não poderia deixar de se refletir também no cinema, né? Ou nas séries de TV e tudo mais. Digamos, nas obras de dramaturgia, teledramaturgia, enfim, coisas do tipo, né? A gente, aqui no Cineclube de hoje, a gente também vai destacar um pouco os seriados, né, que foram lançados na esteira aí, ou como resultado, reflexo desse clima da guerra ao terror, né? Nesse período aí, mais ou menos de 2001 até 2011, 12, 13, né, a gente teve vários lançamentos aí de seriados que abordavam, entre outras coisas, né, mas a questão da espionagem, né, das agências de contra-terrorismo e similares, né. Os filmes de espiões são já bastante antigos, né, no cinema norte-americano, britânico e coisas do tipo, né, mas dá para perceber que durante esse período aí da guerra ao terror, os espiões eles deram eles sofreram uma certa alteração, né? Eles já estão agora dotados de outros recursos aí e seus inimigos agora são um pouco diferentes também, né? E a gente, só para pegar alguns exemplos que exemplificam, alguns exemplos representativos aí dessa questão, né? A gente selecionou 2 seriados aí que, de fato, se destacam aí como emblemas aí dessa tendência no cinema e na televisão norte-americana, né? Eu vou começar por um que eu acho que é o mais representativo deles, que é o seriado 24 Horas, né? Estrelado aí pelo agora lendário Jack Bauer, né? Personagem interpretado pelo ator Kiefer Sutherland. Eu queria até passar a bola aí para os companheiros do Rio, que eu sei que são bastante fãs do seriado 24 Horas. Sobretudo o companheiro Paulo aí, que assistiu quase todas as temporadas, se deslocava 5 vezes por semana à locadora de DVD em busca da última temporada, que estava sempre lá em disputa pelos demais enlouquecidos, atrás do seriado, enfim. Bom, Paulo, eu lembro desse momento quando eu cheguei na locadora, na época, locadora de filmes, de vídeos, né? DVD já. Antes de tudo, todas elas faliram. Eu lembro que quando eu cheguei lá, eu perguntei pelo novo 24 Horas e conversando com o cara lá que trabalhava, ele falou que era mais popular a série entre mulheres mais velhas, mulheres de 40 anos. Então, quem alugava lá era eu e mulheres de 40 anos, assim. Mas, enfim. 24 Horas e a próxima série que a gente vai falar também, o Homeland, eu acho que eles exemplificam muito bem o cenário, não só no cinema como na televisão, nessa época, né? Não só no próprio 11 de setembro, mas nesse período meio turbulento aí, que se seguiu até a Guerra do Iraque e depois da Guerra do Iraque, né? O que apareceu muito nessa série, nessa série, 24 Horas, por exemplo,
E até em outros filmes, né? A gente, por exemplo, ia falar hoje de um filme que a gente acabou não falando, a gente deixou para outro tema, que é o Sniper Americano, que também é similar. Eu acho que todas essas séries e filmes, né, que são do reino da propaganda, né, que é o que viu o maior desenvolvimento nesse período. Eles têm duas coisas em comum entre eles, né? Eles são os dois, como é que eu poderia falar? As duas palavras de ordem da propaganda da época, né? A primeira é que monstros existem, eles têm que ser combatidos, né? Eu não sei de onde veio essa frase em específica, um discurso até comum, né, que você ouve em vários lugares. A polícia, por exemplo, costuma falar isso até recentemente. A ideia de que o mundo real ele não é tão cinza assim, ele é muito preto e branco. Monstros, eles realmente existem, eles têm que ser combatidos. E isso, é claro, ficou muito claro que é verdade quando o Osama Bin Laden foi lá e enviou 2 aviões para destruir as Torres Gêmeas, não é? Esse discurso dos monstros existem, se não me engano, ele foi feito, ele foi popularizado pelo menos pelo Dick Cheney. O Dick Cheney era o vice-presidente, né, responsável durante o ataque às Torres Gêmeas pela acerração do governo, né, pela fechada do governo e intensificação das leis antiterroristas e de tortura, né? E você vê que, por exemplo, no 24 Horas, você vê muitos episódios e muitas temporadas inteiras que são devotadas a não só essa ideia de que monstros eles existem, são pessoas que não têm nenhum caráter ideológico além de causar o caos e destruir a grande nação dos Estados Unidos, porque eles são contra a liberdade, eles são sempre homens malvados, né? Como também a segunda palavra de ordem dessa característica, dessa propaganda, né? Que é que você pode fazer tudo durante a guerra ao terror. Vale tudo. Qualquer coisa você pode fazer durante a guerra ao terror. Então, esses são os 2 tipos de palavras de ordem que você tenta vender, dar para a população em geral, para justificar as suas ações ilegais, né? Não são ilegais porque o governo, pelo visto, ele consegue fazer todo tipo de malabarismo legal para legalizar, né? O Patriot Act é um exemplo disso, por exemplo. Mas, enfim, você vê no personagem do Jack Bauer, do Kiefer Sutherland, e também na próxima série, o Homeland, né? Que é uma série mais recente, se não me engano, de 2006, e também tem o mesmo tipo de princípio, né? No Homeland, que nem no 24 Horas, é um espião meio que é o melhor, que é ou o melhor espião, ou é um espião que é bom demais para o emprego. No caso de Homeland, a espiã, ela é muito boa no que faz, então ela tem que ser afastada pelo próprio bem, né? E no 24 Horas ele é só um deus na Terra, né? O Jack Bauer, ele existe para caçar os monstros inimigos do Estado, né? Você vê que os 24 Horas ele popularizou bastante a concepção de uso de não concepção, mas o próprio uso de tortura, né, para extrair os dados dos vilões, né? O Jack Bauer, ele se vê várias cenas dele injetando alguma coisa na pessoa que causa muita dor, sabe? Ou então usando faca, usando, sabe, aquele waterboarding. Você vê muitas cenas do próprio Jack Bauer tentando extrair aquela informação crítica nas 24 horas, porque vale tudo, no final das contas, né? E eles são monstros, afinal de contas. Eu lembro que na última temporada o Jack Bauer ele tem que ir sozinho, sem nenhuma ajuda de ninguém, capturar o presidente dos Estados Unidos, né? Que ele consegue e tortura o presidente dos Estados Unidos para extrair as informações. Eu lembro vividamente dessa cena, que foi posto ali como um vilão, um infiltrador que distorce a democracia e tudo mais. Acho que esses são a herança desses seriados que eu via tanto e adorava tanto. Não, de fato, cara. Eu também acompanhei o 24 Horas. Eu assisti ainda quando ele passava na Globo. E eu
Na época, assim, em que ele foi lançado em 2001, né? Mesmo ano aí da eleição do Bush, quer dizer, é um seriado que ele acompanha todo esse processo aí da guerra ao terror, do ataque às liberdades democráticas dentro dos Estados Unidos, enfim, da intensificação das invasões e golpes militares no exterior, enfim, invasão do Iraque, Afeganistão e tal. E assim, olhando o seriado agora em retrospectiva, né, você percebe claramente ali que o Jack Bauer é uma espécie de encarnação ou digamos assim, ele é um produto da lei patriótica, né? Como o Paulo mencionou, é o cara que consegue, digamos assim, utilizar no seu máximo as concessões que a lei patriótica ofereceu aí para você atacar, violar e não respeitar os mais elementares direitos democráticos da população, né? Então, assim, aquelas coisas de você só ser processado ou condenado de sentença penal condenatória, né? A questão da inviolabilidade do domicílio, ou preservação da privacidade. Isso aí tudo, a lei patriótica, ela explodiu, né? Isso, assim, eu tô falando dos direitos mais, assim, elementares, né? As liberdades individuais e coisas do tipo, né? Fora o fato de que a lei patriótica também liberou geral para os Estados Unidos torturar loucamente, né? Tem as famosas prisões secretas da CIA, Guantánamo, os processos de transferências de prisioneiros entre países sem respeitar as regras elementares de extradição. Quer dizer, um negócio, sim, uma terra de ninguém, né? E o Jack Bauer é meio que uma encarnação, um produto aí desse estado de coisas geral, né? E a série, evidentemente, retrata o Jack Bauer como o herói, né? O Paulo disse, é uma espécie de deus, é o cara, é uma espécie do cara que tá, assim, uma espécie Patriota de máximo. patriota máximo, exato. É o militante da causa antiterrorista, né? É o cara. Perfeito. É o né, é aquela figura cuja vida tá ligada aí a combater o terrorista que ameaça, que está ali à espreita das instituições norte-americanas, está aí prestes a destruir a sociedade, os valores da sociedade norte-americana e coisas do tipo, né? Então, a série ela trabalha justamente com esses aspectos, né? Porque muitas vezes o Jack Bauer, né, ele trabalha lá na chamada UTC, né, que é uma unidade de contra-terrorismo em Los Angeles, e ele volta e meia e ele é o cara que se confronta com o seu superior, com o chefe burocrata, né? O chefe burocrata que não está, que está querendo seguir aquelas poucas regras que ainda existem, mas que impedem o segmento da caçada aí contra o terrorista. Então o Jack Bauer ele passa por cima, e no seriado, evidentemente, o superior, o chefe, é um burocrata que está atrapalhando a luta contra o terrorismo, né? Não que o chefe seja alguém positivo, algo positivo, coisa do tipo, mas dá para ver que o tom da série, né? O objetivo da série é justamente justificar aí a guerra ao terror, né? Exatamente. Bom, assim, eu gostaria de falar uma dentro, antes do Catano ou do Isaías também falar, é que, se não me engano, na época de 2000 desde o início da série, na verdade, até o final, 2008, 2009, o Kiefer Sutherland, que é o ator que fez o Jack Bauer, ele teve que fazer várias palestras para a polícia e para agentes governamentais, dizendo que, não, a série é uma ficção, tortura é ruim, gente, não façam tortura.
Eu lembro que tinha ads também, comerciais na televisão, tortura é ruim, o Peter Sutherland tendo que falar, porque, né, sabe, uma coisa engraçada até, a influência dessa série. Né? Eu queria ressaltar a influência dessa série. Assim, ela marcou, né, aí um período que você tinha muita propaganda na mídia, em todas as formas de mídia, né? A gente pensa luta contra o terror, e essa série, ela meio que ela expressa muito forte essa questão, né? É uma série aí, ela chegou a ter 9 temporadas, né? Pessoal, assim, é que é uma série meio, já tem o quê? 10 anos, isso? O pessoal às vezes não, mais novo não conhece, mas na época marcou bastante, né? Até o Isaías viu, ele ficou quieto na hora da discussão, mas parece que ele acompanhava também. Mas, Não, eu acompanhei. Não, porque ela tinha um aspecto interessante, que era justamente o fato dela representar, né? Quer dizer, eu não lembro quantos episódios tinha cada temporada, mas eram 20. Enfim, mas a questão é que, em tese, cada episódio representava 1 hora, né? No dia, quer dizer. O Jack Bauer, ele resolvia a parada em 24 horas. Era um dia a série, né? Era um dia de caçada do Jack Bauer. E cada episódio mostrava 1 hora desse dia. E daí tinha um cronômetrozinho que volta e me aparecia e tal. Era aquela luta contra o tempo aí para salvar o 24, né? Tinha que ser, né? Coisa até meio idiota da minha pergunta. Bom, e só para fazer e só para fazer um contraponto. Diga lá, Caetano. Não, eu ia falar. Eu ia Eu vou falar então, ó. Eu ia fazer um contraponto, né? Porque a gente falou do 24 horas, Jack Bauer, que é um negócio mais escrachado mesmo, mais naquele estilo do cinemão norte-americano, né? Aquela tendência do herói, do cara que... do super-herói quase, da figura sobre-humana que está disposta a tudo ali para resolver a parada e salvar o mundo, né? E a gente mencionou também a série Homeland, que ela já tem uma perspectiva mais, eu vou dizer assim, ela é um pouco mais refinada, né, se comparada com o 24 horas, né? Porque se por um lado você tem o Jack Bauer em 24 horas, que é aquela figura que é o herói de aço, no Homeland, a protagonista, em primeiro lugar, é uma mulher, né? É uma agente de operações da CIA. E mais do que isso, né? Ela é uma mulher meio frágil, né? Ela tem problemas psicológicos, ela tem transtorno bipolar e tem problemas de confiança, né? Ela já adota uma perspectiva já, na comparação, já bastante diferente, né? Mas o clima é aquele mesmo, né? Porque o enredo do Homeland é o seguinte, né? A personagem principal, Carrie Mathison, que é um personagem interpretada pela Claire Danes, ela é uma agente da CIA que recebe a informação de um informante que um ex-fuzileiro naval prisioneiro de guerra da Al-Qaeda mudou de lado, né? Quer dizer, ele aderiu à causa islâmica. E ela tem lá seus problemas, ela é mal sucedida numa operação de campo que ela faz no Iraque, ela retorna para os Estados Unidos e vai para... E, digamos assim, ela fica em liberdade condicional, né? Porque ela comete algumas barberagens na operação dela lá. E em Langley, que é a sede da CIA, né? Onde ela está estabelecida, ela fica sabendo que esse prisioneiro de guerra, que, segundo a informação que ela tinha obtido, havia aderido à Al-Qaeda
ele é resgatado por uma expedição militar norte-americana e retorna para os Estados Unidos, né? E então aí surge o dilema e digamos assim, o ponto de arranque da série, né? Que é o seguinte, é uma agente da CIA com problemas, com um passado aí recente de infrações profissionais, digamos assim, mas que está de posse aí de uma informação estrategicamente muito importante, né? E a partir disso aí ela tem que conseguir aliados ali dentro da CIA para ver mesmo se o soldado norte-americano recém repatriado ali dos braços da Al-Qaeda é de fato um terrorista, se não é, enfim. A série se desenrola em torno disso aí, né? Quer dizer, dá para ver, né, que é um outro recurso do cinema também, que para você defender a luta contra o terror, né, e não virar uma coisa tão escrachada assim, você, digamos assim, utiliza esses recursos dramáticos, eu diria, né, de, por exemplo, colocar um protagonista com problemas, né, para, digamos assim, humanizá-lo, né, e ganhar a simpatia do público para a luta desse personagem, né. O que eu estou querendo dizer, por exemplo, é uma figura, por exemplo, um recurso que o Tropa de Elite, por exemplo, usa com o Capitão Nascimento, né. É um elemento mais sutil no Tropa de Elite, mas, por exemplo, o Capitão Nascimento no Tropa de Elite, ele é um cara que tem síndrome do pânico, né. Então, assim, quem lembra do Tropa de Elite 1 vai lembrar lá que logo nas primeiras cenas ele tá lá numa operação numa favela carioca e logo no início da operação ele tem uma crise do pânico, começa a suar e tudo mais e tal, né? Que é o típico recurso para você ganhar a simpatia do público em defesa de um canalha qualquer que tá aparecendo ali na tela, né? O Jack Bauer é né, voltando à comparação, né? O Jack Bauer é o super-herói tradicional aí, que você encontra bastante aí no cinema norte-americano, né? E a Carrie Mathison, do Homeland, ele já é a heroína mais, digamos assim, entre aspas, humana, né? Já tem os seus problemas, já não tem aquela confiança, já não tá aí ela contra o mundo, né? Já é um negócio mais realista e mais sofisticado, né? Nesse sentido, até para você dizer que Homeland é um pouco mais eficiente, né, no negócio. Enfim. Bom, eu posso fazer um comentário antes? Companheiros. Fazer um comentário aqui sobre Homeland. Eu acho que tem um outro recurso interessante do Homeland. Eu não sei se isso é território de spoiler ou não. Eu não sei como é que a gente vai falar muito de spoiler ou não, mas essas séries são muito longas, né? Então qualquer detalhe que você fala vai ter algum spoiler. Mas enfim, acho que o personagem não do vilão, né, mas do antagonista principal é um americano que foi supostamente essa mulher recebe essa informação. Eu acho que muita gente não acredita nela, ou ela tem que ficar, ela não pode falar para ninguém. Eu não me lembro dos detalhes porque eu vi há muito tempo atrás essa série. Que esse americano, esse herói, esse soldado, as tropas, né, esse soldado aí que voltou, ele na verdade é um agente dos terroristas, que os terroristas eles não são nem uma força determinada, eles são só assim um tipo de potência capaz de criar agentes secretos e fazer lavagens cerebrais, né? Eles não falam muito mais dos terroristas além dessa capacidade mística deles. Esse americano, ele acaba chegando depois de um desenvolvimento até que bem grande no final da primeira temporada, a vestir aquela roupa, aquela arma icônica aquele veste de explosão, de suicídio explosivo, né? E ele acaba ficando preso
com essa veste embaixo de um bando de roupa militar, assim, de cerimônia, com um bando de ministros e pessoas de alto escalão da segurança contra-terrorista e da CIA nos Estados Unidos, né? E aí você vê um momento onde esse personagem, esse americano que sofreu lavagem cerebral dos terroristas, ele tá lá debatendo consigo mesmo se ele consegue cometer suicídio e explodir todo mundo naquela sala. Aí você vê que o espírito americano dentro dele, que ele cresceu tendo, é mais forte do que o terrorismo. Aí você vê aí essa sutileza da propaganda, né? Que quando um americano vai ser sempre americano, ele não consegue. O americano, ele não é capaz de terrorismo, ele é muito, muito livre, muito aberto. É isso que eu queria dizer. Uma cena que botou na cabeça. Não, exato. Bom, eu não. Eu acho que a gente podia avançar para o próximo filme a ser documentado, né? Que essas séries elas mostram meio que o clima geral, né? A questão patriótica sendo exaltada nas produções, né? Criando aquele clima, né, de unidade nacional, né, em torno de uma política de guerra ao terror, né? Aí, nesse caso, começa a aparecer até terroristas mais sofisticados, né? Assim, mas geralmente via de regra, é o cara do Oriente Médio ali, né? Um pobre coitado aí, que é o vilão máximo da questão. Isso, assim, é uma tendência bem marcante da época. Mas aí, o que a gente queria levar também a discussão é a questão do próprio combate ao terrorismo doméstico, né? Que com essa onda de cassação dos direitos democráticos, sob o pretexto do terrorismo, na verdade ela escondia, né, o desejo da burguesia de controlar mais o regime político, né? Você tem ali uma crise econômica que estoura em 2008, e a burguesia ela precisa controlar mais o regime. Então, as próximas obras que a gente vai comentar é uma obra de ficção, né, e um documentário, né, na verdade não é bem ficção, é uma biografia do Edward Snowden, né, o antigo agente da Agência de Segurança Nacional nos Estados Unidos, né, que ele o pessoal conhece a história, né? Ele vazou aí em grande escândalo, né, documentos, né, de programas que o governo norte-americano desenvolveu para espionar todo mundo assim mesmo, incluindo a própria população, usando de várias ferramentas, né, usando próprios sites como de empresas privadas, como redes sociais, né, o Google, o Facebook, espionava e-mails. Teve até o escândalo de que o próprio governo brasileiro foi espionado, né, na época do governo Dilma. Um dos sinais aí de que se espreitava um golpe de Estado. E o filme, eu acabei falando, mas é o Snowden, do Oliver Stone, e o Citizenfour, da Laura Poitras. Não sei se é francês, se é alemão, mas não sei se os companheiros gostariam de falar um pouco sobre esses dois filmes. Passo a palavra. Bom, falando um pouquinho do Snowden, os anos do filme do Oliver Stone, né? Assim, eu fiquei
Eu achei interessante o filme, acho que vale a pena dar uma olhada nesse filme, porque pelo menos tem alguns elementos dele que são até interessantes, né? Porque quando você ouve o cara falar no Cidadão 4, Citizen 4, né, você talvez não tenha ideia da magnitude de como isso afeta a sua vida. Né? Mas vendo o filme, eu acho que você tem um pouquinho mais de compreensão. Né? É um filme muito, assim, provavelmente tem algumas licenças poéticas. Né? Eles pintam o Snowden como um gênio, assim, incrível pessoa. Ele termina, tem uma hora, que eu não sei se é verdade, provavelmente é possível que seja verdade, porque eles inventaram isso do nada, assim, mas tem uma hora no Snowden, do filme, onde tem um teste da CIA, eles têm que fazer em 5 horas, tem uma sala de pessoas fazendo em 5 horas. Aí 48 minutos depois do começo do teste, o Snowden, a única pessoa que levanta, eu acabei o teste, hein? Tipo, como se ele fosse a única pessoa capaz de... Sei lá, acho muito, muito, muito estranho esses detalhes assim, de genialidade que eles pintam. Né? Tem muitas cenas onde eles focam na namorada dele, né? Na relação amorosa entre eles e como o trabalho que ele está fazendo para o NSA e para a CIA antes, depois para o NSA, está afetando isso, né? À medida que a ideia do filme é que à medida que ele vai ganhando informação, conhecimento do que a CIA está fazendo, né? Do que a NSA está fazendo, ele vai passando de uma figura um pouco mais conservadora. Assim, ele não gostava de protesto, ele achava que o pessoal que protestava era liberaloide, ele não era assim. À medida que ele vai vendo esses protestos, ele vai se tornando uma figura um pouco mais cautelosamente de esquerda, vamos dizer assim. Mas assim, você vê cenas dele botando, depois de ele ter um pouquinho mais de informação da capacidade do NSA, que é o National Security alguma coisa, esqueci. Você vê o Snowden, ele pegando todas as câmeras da sala e botando adesivo em cima, porque ele sabe que qualquer pessoa pode a qualquer momento estar observando aquela câmera. Né? Você vê ele pegando o celular e botando no micro-ondas. Né? Isso tem um pouquinho no Cidadão 4, mas no filme você tem uma gravidade maior. Né? Isso implica que, assim, nosso celular agora, o que eu estou usando aqui para falar o programa, pode ter alguém da NSA me olhando agora, ao vivo. De todos os celulares de vocês também. Eu acho uma coisa interessante. Né? Não sei se vocês companheiros têm algo para falar sobre isso, algo a comentar sobre esses dois filmes. A gente está com o tempo bem curto aqui. Fica a recomendação desses dois filmes, né? Um documentário que mostra realmente como é que foi o processo de vazamento, né? Do Snowden chamando os jornalistas para entregar, né, os documentos. Né? Ressaltar aí que temos ainda o caso do Assange, né? O Snowden está exilado na Rússia até hoje, e o caso do Assange que ainda está sendo perseguido aí pelo governo inglês e norte-americano. O próprio Biden já falou que quer a extradição dele, né? Essa questão da liberdade de expressão. E só chamar também o último filme, bem rápido, é um documentário chamado Do Not Resist, né? Não Resista em português, que mostra aí a militarização da polícia norte-americana com armamentos usados na guerra, né? Depois que esses armamentos eles param de ser usados nos campos de batalha fora do país, a polícia passou a comprar esses armamentos para ser usados contra a população doméstica. Então tá aí um documentário que denuncia essa situação, né, de você armar um Estado contra a própria população. Né? Que a gente vê alguns grupos de esquerda falando que a polícia tem que estar mais bem equipada para combater o crime, sendo que esse não é o caso. Né? E o documentário é bom que ele deixa bem claro que esses equipamentos são usados contra a repressão da própria população em manifestações. Né? Mas é isso, bem acelerado, porque o nosso tempo está esgotado. Bom, é isso, Caetano tem razão. Agora são 8 horas em ponto. Né? Os companheiros aí que estão assistindo a Causa Operária TV, eles acompanham logo na sequência aqui do Cine Clube Luiz Buñuel
um programa novo aí da grade de programação da Causa Operária TV, estreou essa semana, né? Programa Comando de Greve, apresentado aí pelo companheiro Antônio Carlos Silva. Programa que vai fazer a cobertura aí da greve dos professores do Estado de São Paulo, as mobilizações dos petroleiros, enfim. Programa aí dedicado a cobrir as atividades sindical, grevista, as manifestações aí das mais diversas categorias pelo Brasil afora. Bom, amanhã também, só recordando, amanhã é dia de análise política da semana com o companheiro Rui Costa Pimenta, às 11h30 da manhã. Agradeço aí a todos que acompanharam o Cineclube Luiz Buñuel de hoje. Já vou me despedindo aqui dos companheiros, Daúde, Paulo Henrique, Caetano. Boa noite aí para vocês, companheiros. A gente se vê na próxima sexta-feira. Boa